Shalom para todos, mais uma vez aqui com vocês, tentando renovar o nosso compromisso de estudarmos a Parashá da semana certinha, não é? Desde que começou o livro de Bereshit, no final de outubro, não tive tempo para fazer uma live ou gravar a Parashá para vocês. Vou tentar, Bli Neder. Foram muitas coisas maravilhosas das Parashot anteriores, mas vamos lá. Ano que vem, se Deus quiser, voltamos no Gênesis, no primeiro livro, não é? Desde a criação, os mitos da criação, Abraão, Isaac, Jacob, são histórias maravilhosas que Moisés escreveu. Essa semana a gente lê a Parashá Vayeshev, e sentou, ou e habitou. A gente está no Bereshit Lamed Zayin, a gente está no Gênesis 37, no versículo 1, que diz assim: Vayeshev Yaakov be'eretz migurei aviv be'eretz Kenan. E Jacob, ele se senta na terra que o seu pai se sentou, não é? Na terra de Canaã. A gente vê nas parashot anteriores que quando na parashá Hayei Sará, quando Sara morre, Abraão ele vai comprar uma terra para enterrar a Sara, e está escrito ali, né, bem explícito, que foi Kiriat Arba, que é Hebron, a cidade de Hebron, perto de Jerusalém, onde está lá a Ma'at Machpelah, onde estão enterrados nossos patriarcas, nossas matriarcas. Então, Abraão ele sai de Canaã e ele vai atrás, não é, lá no Egito, para poder ter comida. Depois ele volta, tem Isaac também tem uma fome. Isaac quer sair de Israel ou de Canaã na época, e ele vai lá falar com o rei Avimelech, e Deus aparece para ele e fala: não saia de Israel. Então o filho dele, que é o Jacob, se assenta na mesma terra que o seu pai. Versículo 2. E a Torá vai mostrar agora, não é? Um rolo. A gente sabe que Jacob ele morou com Lavan e ele ia casar com Raquel. E no dia do casamento ele descobre que ele casou com Leia. Então ele trabalha mais 7 anos para casar com Raquel. Então Raquel era estéril, Leia tinha filhos, né? Podia ter filhos. E depois você vai ver que Jacó tem 12 filhos, né? Com Rebeca, aliás, Rivka, com Raquel, com Raquel, Leia, as duas irmãs, e com as suas madames, não sei como chama isso, esqueci em português, a gente tem uma palavra, com suas amas, com suas mucamas, concubinas, sei lá, com Zilpa e Bilha.
A gente sabe que Raquel era o amor da vida de Yaakov. Yaakov trabalhou durante 14 anos para poder casar com filha de Lavan, que é Raquel. E ele amava ela, mas ela não tinha filho. Vai fazer o quê? Depois ela teve filho, óbvio. Você tem José, Yosef e Benjamim. Continuando, versículo 2. Ele, Toledot e Yaakov. E essas são as gerações de Jacob. Yosef, José, Ben Shivai Sreshana Aya. José tinha 17 anos. Aya roe et echav batzon. E ele era um pastor ali do rebanho de ovelhas do seu pai, junto com seus irmãos. Os rabinos, os parashanim, os intérpretes da Torá, os sábios, eles dizem que quando você vê aqui que José, ele tem 17 anos, ele era muito novo para ser um pastor de ovelhas. Então, ao invés de ele ser um pastor de ovelhas, ele era um mashgia, uma pessoa que ficava lá cuidando, não do gado, não do tzon, do rebanho, das ovelhas, mas ele ali ficava cuidando dos seus próprios irmãos. E a história de José vai falar uma coisa muito interessante, porque o que acontecia lá com os irmãos dele, ele corria no final do dia e contava tudo pro seu pai. Então você vê que ele era mais ou menos, não era um cuidador de ovelhas, ele era ali um cuidador ou um espião do seu pai. Ve'una'al et bnei Bilha ve'et bnei Zilpa she'aviv. E ali ele ficava junto com os seus irmãos, filhos de Bilha e Zilpa, as mulheres de seu pai. Vayevei Yosef et debatam ra'a el aviem. E Yosef trazia para o seu pai as coisas ruins que os seus irmãos faziam. Então você vê que ele não era realmente um pastor que estava ali cuidando das ovelhas, ele era um supervisor dos seus irmãos. E qualquer coisinha que os irmãos faziam, se era uma coisa ruim, ele ia e contava pro pai dele. O que é interessante é que no versículo 1, no primeiro versículo, você vai... não no primeiro versículo, vamos voltando um pouquinho. No segundo versículo, Ele, Toledot e Yaakov. E essas são as gerações de Jacob. A gente sabe que na Parashá anterior, Vaishlach, foi quando o anjo mudou o nome de Yaakov para Israel. Então foi a primeira vez que a gente vê o nome de Israel na Torá. E aqui é a segunda vez que você tem, né? Tipo, a terminologia do nome de Israel. No versículo 3, nós estamos no capítulo 37. Versículo 3. Israel, Ve'Israel a'av et Yosef mikol banav. E Israel amava José a mais do que todos os seus filhos, que ben zikunim que ele era o filho mais novo. Eu acho que a gente já tem a terceira história nessa série
da relação entre o pai e o filho, entre o filho mais velho e o filho mais novo, se repetir na Torá. Abraão teve dois filhos, Ismael e Isaac. Só que o filho que conta é o Yitzhak, é o filho mais novo. Isso vai contra toda o costume, não só o costume antigo, como o costume da Idade Média, também o costume atual, que o filho mais velho é o filho que recebe a herança, é o filho... Tudo bem, hoje em dia o filho mais novo é o mais babado, é o mais coruja, é mais corujado, não sei se posso falar isso. É paparicado, é mais paparicado entre a família. Mas antigamente o filho mais velho, ele era a continuidade do seu pai, e o filho mais velho, ele recebia maior herança porque ele ia cuidar ali tanto da sua mãe, que é a viúva, quanto dos seus irmãos, enfim, o que tivesse, o filho mais velho era o preferível. Só que na história bíblica, Abraão tem dois filhos e Yitzhak é o filho da promessa, é o filho que, que é o abençoado, lembrado. O povo de Israel é descendente do Yitzhak, do Isaac, não é? Na história de Isaac, Rivka, Rebeca, tem dois filhos gêmeos, Esaú, Yaakov e Jacó. E quem que vai receber a bênção da primogenitura, Bechorot? Quem vai receber a promessa é Yosef, é Yaakov, Jacob. Então, a Torá, ela vai... muito estranho isso. Porque todo mundo sabe que o filho mais velho tem que ser o filho que vai receber tudo, o direito da herança, etc. Já falamos aqui. Então, nas três histórias, você tem uma repetição. Versículo 3. Veisrael aav et Yosef mikol banav ki ben zkukim u. E Israel, Jacob, quer dizer, que é o Jacó, amava José mais do que os seus outros filhos, porque ele era o mais novo, o caçula. Eu acho que tinha também uma influência da sua mãe, né? Rivka, está escrito que Yitzhak Aav et Esav, Isaac amava Esav, porque ele era homem do campo, trazia as coisas para ele comer, e Rivka Ava et Yaakov, que Ishtam-o. E Rivka amava Jacob, porque ele era um homem de casa, um menino de casa, que ficava ali em casa, ajudava ela a cozinhar, enfim, várias coisas. Pena que eu não fiz a paraxá dessa história. Ano que vem, inshallah, se Deus quiser. Então, eles mudam, a história bíblica ela muda. O filho mais velho não é o filho mais preferível, é o filho mais novo. E hoje você também vê, né? Eu apanhava quando eu era pequeno, meu irmão nunca apanhou. Acho que não só eu. Enfim. Nós estamos no versículo 3. Uau, 14 minutos. Voltando ao versículo 3. E Israel amava Yosef mais do que os outros filhos, porque era o filho caçula. Quer dizer, que nem o Lo asalo ketonet pasim. E ele agora faz uma diferenciação com seus 11 irmãos e Yosef. Ele faz uma capa passim com listas coloridas de algodão, que era uma coisa cara. Tingir pano, tingir a lã era uma coisa muito cara, uma coisa muito trabalhosa.
Mas os judeus eram especialistas nisso. Eu tive uma aula muito interessante sobre isso. Enfim. 4. Verau echav ki oto ava viem mikol echav. E os seus irmãos viram que o pai deles amava Yosef mais do que eles. Vaisnu oto velo echlu dvaro leshalom. E os irmãos começaram a odiá-lo e não conseguia tragá-lo em paz. Imagina, você tem que 3 coisas muito interessantes. Reuven, que era o filho primogênito, ele deveria ser o filho preferido, não é? Tudo bem, ele deveria ser o filho preferido, mas ele era o filho da Bilha, da Zilpa, ou Bilha, enfim, uma delas. Ele não era filho... não, ele era filho da Leia. E Yaakov amava Rachel. Enfim, vamos lá, voltando no texto. Você imagina, eu vou perder minha progenitura porque o meu pai já perdeu, o meu tio já perdeu a essa palavra é difícil pra mim agora. Primogenitura. Meu pai pegou a primogenitura como filho mais novo. E agora também vai passar pro Yosef, para ele ser o primogênito, receber toda a herança. Esse moleque safado, sem vergonha. O que eu faço, os irmãos falando, né? O que a gente faz aqui no campo, ele fica aqui dedurando a gente pro nosso pai. E o nosso pai ainda ajuda ele e vai ali dar uma roupa bonita para ele, uma capa toda colorida, com listas coloridas. Olha, os filhos falando, né? A gente odeia ele, a gente não quer mais saber de Yosef aqui não. E Yosef ali, em paz, amor, 17 anos, não sabia o que era bom, o que era ruim. Eu ainda acho que Yosef era muito soberbo. Yosef era muito soberbo. A gente vai ver isso no decorrer do texto. Ainda mais o pai dele ajudava. Eu não sei. Eu acho que tem alguma coisa aqui mística. A gente sabe que Abraão, Isaac e Yaakov, Abraão, Isaac e Jacob, são os nossos patriarcas, óbvio, mas eles também são né, profetas, eles veem o futuro. E talvez Yaakov já tinha visto. Eu não li o que os sábios dizem sobre essa paraxá, porque eu gosto de... Óbvio que eu tenho um conhecimento do que os sábios dizem sobre muitas coisas, mas eu não... Às vezes eu não fico detalhando o que eles dizem, palavra por palavra, porque senão essa conversa aqui fica 1 hora, 2 horas. Interessante, e eu gosto de trazer o meu ponto de vista, o meu conhecimento que eu já tenho, e debatendo aqui com vocês já sabem que eu venho trazendo e eu mesmo falo comigo mesmo, e geralmente eu faço isso em live, hoje eu estou fazendo gravado, mas enfim. O interessante é que eu não vou ver agora, porque senão vai ter que pausar o vídeo, enfim. Eu gostaria de ler por que quando a Torá vai falar da relação entre Yosef e Jacob, ela não usa Yosef e Jacob, ela não fala que Jacob amava Yosef, ela fala que Israel amava Yosef. Tem também esse pensamento no texto bíblico de que Jacob era o ladrão porque ele pegou a primogenitura do seu irmão contra a lei, enfim, e foi abençoado como primogênito, enfim, teve que fugir de Esaú, até que quando ele vai voltar ali para encontrar com Esaú, então ele tem um sonho
e ali ele luta com o anjo, e o anjo muda o nome dele para Israel. Dizem que aqui é uma transformação do individual, do Jacob individual, para o Jacob, pai de uma nação. Assim como Deus mudou o nome de Abrão, para Avraham, para Abraão, e mudou o nome de Sarai para Sara, então agora Deus muda o nome de Yaakov para Israel. Interessante isso. Eu vou tentar pesquisar sobre se é isso mesmo. Se essa é a Parashanuta clássica, se essa é a interpretação clássica ou é a interpretação Hidush que eu faço do texto bíblico. Você sabe que eu faço aqui muito Hidush, eu faço muita renovação de interpretação. Mas no judaísmo é interessante, no judaísmo, que quando você faz um Hidush, uma interpretação nova do texto bíblico, você faz com uma base do que você estudou, do que você estuda. Não é igual em algumas culturas, algumas religiões, que você pega, enfim, e tipo, abre um templo religioso e agora você tem o que você acha da Torá, da Bíblia, é isso. Não, a gente tem uma linha de pensamento. Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai, passou para Yoshua, para Josué, que passou para os sábios, que passou para os anciãos, enfim, e chegou aqui no Camilo, no século 21, essa Torá que eu tento passar para vocês. Gente, versículo 3. Não, versículo 4 a gente passou, né? Tá bom, vamos fazer... Ok, vamos correr, que agora é uma parte legal. Lechaim, saúde. Versículo 5. Vai Halom Yosef Halom Vayaget Leachav Veosifu Ot no Oto. E José sonhou um sonho, ele contou para os seus irmãos. E isso... E os irmãos odiaram ele mais. E acrescentou o ódio, e subiu o ódio no coração dos seus irmãos. Como eu falei, o filho preferido da esposa preferida, a relação, talvez ele chamava os filhos dele, tipo, Ruben ben Yaakov, Ruben filho de Jacob, e chamava Yosef ben Israel, pode ser também, entendeu? Essa relação entre Israel, Yaakov, Yosef e os outros filhos. O meu pai dá uma capa bonita, tingida, cheia de passim, de faixas pro meu irmão. Ele anda para cima e para baixo, para lá e para cá, contando o que a gente faz, dedurando a gente. E agora ele vem sonhar e vai falar esse tipo de sonho pra gente. Aí eu não aceito. A gente não aceita. E olha o sonho. Tá acabando, só vou contar esse sonho e vai acabar. Versículo 6 do capítulo 37 de Gênesis. Vayomer aleem shmeu na. Ouçam-me, por favor. Achalom azeh asher halamti. Esse é o sonho que eu sonhei. Veinei anachnu.
אוקיי. והעם העולמי הלאומי בתוך השדה, והנה כמה עלומים, וגם נצבה, והנה צומנו העם. Ok, ele vai contar o sonho. Acho que eu pulei a parte do sonho. Ok, ele vai contar o sonho. Tem dois sonhos, né? O mais famoso é o que ele tá ali, tem o sol e a lua, né? Que o sol é o pai, a lua é a mãe. Ele tá lá glorioso no trono. E tem ali 11 estrelas, que são seus irmãos. E os irmãos se ajoelham e prostram para ele, para falar que ele é o rei. Então isso subiu um nervo nos irmãos dele, que ele, tipo, quero matar esse moleque, entendeu? Eu quero matar esse Yosef. O nome Yosef, só para vocês terem uma noção, Yosef vem da palavra Yosif, acrescentar. E quando fala que quando Yosef, olha o versículo, vai Halom, Yosef Halom. E Yosef sonhou um sonho e contou para seus irmãos. Veosifo, Otznoto. E ele, Yosifo, ele acrescentou outro mais ódio entre seus irmãos. Então você vê que o nome dele já é esse negócio de Yosifo, de acrescentar esse ódio, acrescentar uma pessoa não interessante, uma pessoa falsa, uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que fazia lachonará, que fazia fofoca contra os seus irmãos. Então ninguém gosta, desde a época bíblica ninguém gostava de que você falava do mal do próximo, entendeu? Gente, continue lendo, tá bom? Parashá Vayeshev, e sentou. É a história de Yaakov, de José. A próxima história da semana que vem, você já sabe o que é Miketz. A gente vai falar também. Ok. E é isso aí. Tenha um Shabbat Shalom para todos. Que a gente tenha paz. E que se a gente for acrescentar alguma coisa no mundo, que a gente tenha o mérito de acrescentar coisas boas. Não fofoca, não acrescentar fofoca, não acrescentar ódio, não acrescentar intriga, que eu e você possamos ter o mérito em acrescentar somente coisas boas, coisas positivas. Está escrito no Salmo, Ivdu et Hashem besimcha, e servir ao Senhor com alegria, é o Salmo 100. Então que a gente possa, Leosif Simcha, acrescentar paz, Leosif Bracha, acrescentar bênçãos, Leosif Komemiut, Achdut, acrescentar união, acrescentar paz entre os irmãos. Se Deus quiser. Tenha um Shabbat Shalom, um bom sábado para todos. Que Deus olhe para nós com piedade e que faça que os 100 reféns, Mea Hatufim, que ainda estão nos túneis em Gaza, voltem para suas casas, para suas famílias. Amém e amém. Um beijo. Mexicot.